Em outras aulas, como na aula de tabela, por exemplo, já aconteceu de você ver a gente pintar essa partezinha aqui do background ó, com cinza, e a gente faz isso adicionando essa cor aqui no CSS. E cada vez que a gente usa isso daqui, de repente alguém pode ficar na dúvida e pensar, pá, como é que isso aqui vira uma cor e como é que eu, dependendo da letra que eu uso aqui, por exemplo, A30, e aí dá uma outra corzinha, como é que isso é possível? Como é que isso aqui funciona? Pois bem, chegou a hora de entender como é que isso daqui funciona. Bom, para poder explicar, começar a explicação, é preciso lembrar que num sistema digital, ou seja, em todos os computadores, o que rola internamente são apenas zeros e uns, tá? Então, se o computador quer exibir alguma cor na tela, quer armazenar alguma cor, ele pode usar, por exemplo, um sistema chamado RGB, e onde eu dou uma quantidade de vermelho para coisa, uma quantidade de verde para coisa e uma quantidade de azul para coisa. E eu faço isso utilizando zeros e uns. Cada 0 e 1 né, é conhecido como um bit, tá? Ou dígito binário. Quando eu tenho, por exemplo, assim, ó, aqui tem 4 bits, né? Aí a gente fala que eu tenho um nibble. E quando eu tenho, por exemplo, aqui tem 8 bits, então eu digo que a gente tem um byte, certo? E essa aqui, ó, o bit, é a unidade de informação menor que existe no computador. Nesse nada menor do que um bit para o computador. E aqui é só 4 daquele, aqui é só 8. Pois bem, as cores eu utilizo 1 byte, ou seja, eu tenho 8 opções entre 0 e 1 para escolher para definir a quantidade de vermelho, 8 opções para definir a quantidade de verde e 8 para definir a quantidade de azul. Por exemplo, vamos supor que esse primeiro conjunto aqui ó, tem 3, 4 mais 1, 4 aqui. Tá? Aqui, isso daqui vai ser para definir a quantidade de vermelho. Aqui de verde e aqui de azul. Quando está tudo zerado, significa que é preto, é a ausência absoluta de cor num sistema digital. E a ausência de cor significa preto. Agora, o outro extremo seria tá assim, ó, tudo com 1 preenchido, ou seja, toda a quantidade possível de vermelho, toda a quantidade possível de verde e toda a quantidade possível de azul. Todas as cores presentes, isso nos daria o branco absoluto num sistema digital. Tá? E qualquer coisa entre zeros e uns aqui seriam as outras cores que podem vir a existir aqui no meio no sistema digital. Tá? Enfim, em nenhum momento você viu a gente utilizando isso daqui, ó, lá, mas você viu a gente utilizando algo como isso daqui, ó, DDD, tá? Que raio significa isso e como é que isso, no final das contas, é convertido para zeros e uns? Porque esse DDD significa uma determinada combinação de zeros e uns. E qual combinação, que combinação é essa é o que a gente vai descobrir agora, tá? Para descobrir, você precisa entender que existe uma forma muito interessante de representar um nibble, ou seja, um conjunto de 4 bits, que é utilizando um sistema numérico chamado hexadecimal. Hexadecimal, onde eu não tenho só 10 símbolos, como os de 0 a 9, para descrever os números, mas eu tenho 16 símbolos, o que a gente chama de, vai aqui de 0 até F. Sim, F. F passa a ser como se fosse um número qualquer e tem um valor. Tá? Então, por exemplo, como é que funciona o sistema hexadecimal? No sistema hexadecimal é assim, ó, se eu tiver 4 bits zeros, né, ou seja, um nibble onde todos os bits são zeros, o caractere que representaria isso no sistema hexadecimal é o 0. O próximo seria 0001, e isso seria igual 1 no sistema hexadecimal. E agora a coisa vai ficando legal. O próximo número, um dígito binário, seria 0010. Sim, porque eu não posso usar 2. Eu tenho que ficar empilhando os zeros e uns agora para formar o resto. Isso aqui seria o 2 do sistema hexadecimal. O próximo seria 0011. Isso seria o 3. 0100, esse 100 aqui, isso seria o 4. O 0101, isso seria
um 5, e aí continua. 0, o próximo seria 0, 1, 1, 0, 6, o próximo 0, 1, 1, 1, isso aqui seria igual a um 7, o próximo seria 1000, isso aqui seria um 8, o próximo seria 1001, isso aqui então seria um 9, o próximo seria 1010, isso aqui seria um 10, o próximo seria 1011, isso aqui seria um 11, no próximo seria 1012, desculpa, isso não existe, 1010, isso seria um 12, o próximo seria 1101, isso aqui seria um 13, tá acabando. Isso aqui seria um 14 e finalmente o 111, isso aqui seria um 15. Percebe? Então, eu estou usando aqui o sistema decimal, que é o que a gente está acostumado, né? Que vai de 0 até 9 e daí começa a empilhar. Tá? E aqui estão a possibilidade de combinação de um nibble, que na verdade são 16 possíveis combinações, começando com 000 e chegando até 111. Bom, se eu utilizar o sistema decimal, aqui ó, eu já não consigo representar esses nibbles com apenas um caractere. Então eu utilizo o sistema hexadecimal, onde em vez de 10 eu utilizo A, em vez de 11 eu utilizo B, em vez de 12 eu utilizo C, aqui eu utilizo D, aqui eu utilizo E e aqui eu utilizo F. Pronto, esse é o sistema hexadecimal, vai de 0 até F e aqui está a sua respectiva conversão em nibble, que na verdade é um conjunto de 4 bits. Tá? Então, afinal de contas, que cor seria essa daqui? Ó, que cor seria essa daqui em bits? Como é que seria convertido para bits? Bom, primeiro eu preciso ver o que corresponde a um D, porque é isso que eu estou dizendo que tem de vermelho, D. Então, o D, ele está aqui, ó. O D seria 1101, isso aqui seria um D. Então, é a mesma coisa que fosse 1101, espaço 1101, espaço 1101. Só que isso daqui, quando eu utilizo 3 letras, é só uma abreviação, porque o sistema RGB, ele precisa de 1 byte aqui, 1 byte aqui e 1 byte aqui. E aqui eu tenho só um nibble e um nibble. Então, para isso virar um byte, isso é automaticamente dobrado, quer dizer, o computador ele faz isso daqui, ó. Se eu coloco DDD, é a mesma coisa aqui, DD, DD e DD, tá? Significa esses dois aqui vão ser o byte de vermelho, aqui o byte de verde e aqui é o byte de azul, tá? Ou seja, isso aqui seria dobrado, é como se fosse assim, esse daqui também é dobrado, passa a ser assim, e esse daqui passa a ser assim. No final das contas, essa cor lá no computador seria armazenada, seria entendida como esse conjunto de 3 bytes, tá? E isso representaria esse... Deixa eu botar aqui DDD, que não estava DDD mais, DDD, tá aqui. Isso representaria essa cor aqui, certo? Bom, enfim, é isso. O sistema hexadecimal é capaz de representar nibbles. Em vez de escrever 000, eu simplesmente boto 0. Em vez de escrever 111, simplesmente coloca F. Dá para fazer uma abreviação. Então, como eu preciso no sistema RGB, eu tenho 1 byte para cada quantidade de cor, eu preciso usar 2 nibbles aqui para cada quantidade de cor. E daí, dependendo dessa combinação, eu tenho a cor desejada. Tá? Uma curiosidade é que com isso, já deve ter observado que vai existir um número limitado de cores que eu posso representar com o sistema RGB. Na verdade, eu posso, se aqui cada nibble são 16 cores, então seria 16 vezes 16 dá 256 cores possíveis, 256 tons de vermelho, mais 256 tons de verde e mais 256 tons de azul, tá? Ou seja, 256 vezes 256 vezes 256, que são as combinações possíveis aqui entre esses tons, vamos ver quanto é que nos daria 256 vezes 256 vezes 256. Ó, são 16.777.216 cores, tá? Então, quer dizer, passa dos 16 milhões. Aí eu estive procurando quantas cores o olho humano consegue diferenciar. Achei essa respostazinha aqui no Ask Yahoo, que o cara explica que
algo em torno de 10 milhões de cores. Bom, então com o sistema RGB eu consigo representar mais de 16 milhões de cores. E o olho humano só consegue ver 10 milhões. Quer dizer, vai dar para fazer a cor que você quiser. E se você conseguir diferenciar, deixa eu botar aqui de novo no nosso código, se você conseguir diferenciar, então isso aqui na verdade é uma abreviação de DD, 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 né? Que é a mesma coisa. Se você conseguir diferenciar isso daqui disso daqui, que o próximo seria D e E. Ó, olha a diferença. Agora mudou. Se você conseguir diferenciar e ver a diferença, é um super-homem, tá? Isso aqui não dá para ver a diferença desse negócio aqui. Não tem como. Se você tem um olho, se é um humano que está vendo esse negócio, não vai dar. Talvez, sei lá, não sei, algum bicho que estiver aí perto, que tem um olho diferente, mas um ser humano não consegue, porque realmente dá para representar muita cor aqui com o sistema RGB, utilizando valores hexadecimais e mais do que o olho humano consegue ver. Bom, outra curiosidade que é o seguinte, agora a parte prática, né? Se eu encontrar uma cor legal na internet, uma cor bonita, como é que eu posso saber qual é o código hexadecimal daquela cor? Pois bem, encontrei essa ferramenta aqui para o Firefox chamada Colorzilla, tá? Você entra nesse site aqui, ó. Talvez esse vídeo aqui acabe durando mais tempo do que essa ferramenta, ele vai ficar na internet por um bom tempo e de repente surge outra. Então só procura uma que substitua essa. Essa aqui resolve. Instala o Colorzilla e vai aparecer essa ferramentinha aqui, ó, no canto do Firefox. Aí vamos supor, por exemplo, que você gostou desse azul aqui, desse botão. Clica no negócio e aí clica na cor que você quer. Por exemplo, esse azul ali, ó. Ele vai dizer, foi copiado para a área de transferência. Então é só dar um Ctrl V que a cor vai para lá. Então eu vou dar um Ctrl V aqui, ó. Vou apagar essa cor e vou colar a cor aqui, ó. É 2D de vermelho, 7A de verde e E2 de azul. Vamos ver o que isso representou para a gente. Tá ali, ó. É aquele mesmo azulzinho do botão ali, certo? Bom, essa era a aula sobre cores. Agora, quando a gente usar, espero que pelo menos você tenha, todo mundo vai ter um entendimento melhor, saber o que está fazendo. E essa é a ideia por detrás da utilização de cores hexadecimais aqui, né, com o sistema RGB no CSS. Bom, é isso. Até a próxima.